O milionário faz o impensável ao descobrir que a mulher pobre escondia braço quebrado. Era uma manhã chuvosa, dessas que deixam tudo cinza, mas na sala de reuniões da empresa o clima era de tensão elétrica. Jéssica Soares, com os olhos marejados e o sorriso apagado, tentava disfarçar a dor que a consumia por dentro. Diego, seu marido, tinha feito do lar um campo de batalha. E essa guerra interna agora se manifestava de forma visível na frágil condição de seu braço quebrado. Entretanto, ela não se permitia ser uma vítima, não na frente deles, não agora. No canto da sala, Rafael, o chefe carismático e bem-sucedido, observava tudo com atenção. Ele tinha um olhar gentil, mas naquele momento era como se sua compaixão estivesse quase superando a sua perplexidade. Um homem de negócios dinâmico, acostumado a decisões rápidas e frias, agora parecia prestes a dar o passo que mudaria a vida de Jéssica para sempre. O que está acontecendo com ela? Pensava, intrigado e preocupado. A revelação se deu em uma das reuniões mais comuns. Quando Jéssica levantou o braço para pegar um documento, a manga da camisa deslizou e mais do que uma simples fratura foi exposta, era a materialização dos medos e dores que ela carregava. Rafael ficou paralisado ao perceber as marcas que a opressão deixara em sua pele. O silêncio tomou conta do ambiente, enquanto a respiração de todos parecia prender a verdadeira história de Jéssica, uma história que ninguém conhecia. "Jéssica, você está bem?" Ele perguntou, quebrando o gelo, mas a voz de seus colegas murmurava acusações e curiosidade, a tensão era palpável. "O que você esconde?" As palavras não ditas pairavam como uma nuvem pesada. Rafael, então, decidiu que não poderia ficar parado. Ao invés de ignorar o que tinha visto, fez o impensável. Ofereceu ajuda. "Vamos conversar, só nós dois", disse ele com um tom firme, mas acolhedor. A resposta dela foi um olhar confuso, mas havia uma faísca de esperança. Seria essa a libertação. Conforme Jéssica se abria para Rafael, começou a entender que a dor não precisava ser sua única companhia. Mas a sombra de Diego era uma presença constante. O marido dominador não desistiria tão facilmente. Após a prisão dele, que deveria trazer alívio, o medo só aumentou. E se ele voltar? Pensou com o coração na garganta. Rafael era agora seu aliado, mas até onde essa ajuda poderia ir? Uma noite, enquanto a cidade dormia, o telefone de Jéssica tocou. O número que aparecia na tela ergueu o pânico em seu peito. Era Diego, livre e com intenções obscuras. "Você não pode se livrar de mim assim tão fácil." Com o coração disparado e a mente em meio ao caos, Jéssica se viu em um dilema. Estaria realmente pronta para enfrentar não só Diego, mas também a sua própria liberdade. Seu novo caminho parecia promissor, mas a luta interna e a vulnerabilidade ainda a paralisavam. Como ela transformaria essa dor em poder? "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." O telefone de Jéssica continuava a tocar, ecoando como um sinal de alarme na penumbra do quarto. Seu coração pulsava, cada batida parecia um grito dentro do silêncio. Com mãos trêmulas, ela hesitou antes de atender. "Jéssica, você não pode se livrar de mim assim tão fácil." A voz de Diego era fria, ameaçadora, um eco de todos os pesadelos que ela havia tentado deixar para trás. Ela inspirou fundo, tentando buscar coragem. "O que você quer, Diego?" A resposta vinha envenenada de raiva e possessividade. "Só quero um pouco da sua atenção e uma conversa." O calafrio percorreu sua espinha, o que ele pretendia agora. Uma parte dela desejava desligar, mas mesmo assim permaneceu ali, paralisada pelo terror e pela dúvida. Enquanto isso, Rafael aguardava do lado de fora de sua casa. Ele tinha percebido que algo não estava certo. Jéssica parecia distante, como se carregasse um fardo invisível. Ele decidiu que precisava agir, mas então seu celular vibrou. Uma mensagem estava lá, uma notificação que trouxe um impacto devastador. A foto de uma mulher sorridente, com a legenda "Amor da minha vida, sempre ao meu lado." O nome na imagem congelou seu sangue, Diego. O impacto foi como um soco no estômago. Não era apenas um marido abusivo, ele tinha outra pessoa. O coração de Rafael disparou. Sem pensar duas vezes, ele bateu na porta de Jéssica. "Jéssica, abra, é urgentíssimo." O desespero na voz dele fez ela abrir a porta, mas a expressão dela mudou ao ver o que trazia. "Jéssica, vi algo, precisamos falar."
Ela o interrompeu, ainda prendendo o celular na mão. Diego está me ligando, Rafael. Ele está livre e seus olhos brilharam com pânico. Eu sei, eu vi. A mulher, quem é ela? As palavras saíam entrecortadas e Rafael estava confuso, sem saber se deveria contar o que tinha visto ou se isso tornaria as coisas piores. Ele tem outra, ele não me deixou livre. Eu pensei que tudo tinha acabado. O desespero se transformava em lágrimas. A fragilidade da situação, o medo de Diego, tudo voltou, mas agora havia uma nova layer de traição que machucava ainda mais. Justo nesse momento, enquanto o drama se desenrolava, uma figura surgiu no fundo do corredor, um homem robusto, com um olhar gelado. Era Diego. No mesmo instante, o tempo parou. Jéssica ficou branca como um papel, as mãos dela tremeram. Rafael sentiu que seu estômago se revirava. Surpresos, a voz de Diego era como ácido cortante. Eu estou aqui para buscar o que é meu, ele disparou, os olhos fixos em Jéssica. E você, Rafael, é um intruso. Não sabe com quem está se metendo. O silêncio era ensurdecedor. Jéssica, em estado de choque, olhava para Rafael e depois para Diego, incapaz de decidir a quem se apegar. A tensão era palpável. Um movimento brusco e Rafael reagiu empurrando Jéssica para trás. Fique longe dela, Diego. A expressão de Diego se contorceu em raiva, levando-o a um estado crítico. Você não sabe a pessoa que está defendendo. Nesse momento, uma reviravolta chocante ocorreu. Jéssica, com lágrimas de desespero, resolveu se impor de uma maneira que ninguém esperava. Deixa eu te contar uma coisa, Diego, você não é o que pensa que é, e eu também não sou a sua vítima. As palavras soaram entrecortadas, mas firmes. O olhar em Diego mudou. Era como se ele visse Jéssica pela primeira vez, não a esposa submissa, mas alguém disposto a lutar. Em um momento de fraqueza, ela revelou um segredo devastador que poderia mudar tudo. Eu sou a única que sabe de seus crimes. Se eu cair, você vai cair comigo. O que aconteceria a seguir era incerto. Rafael olhou para Jéssica, totalmente surpreso, e para Diego, cujo rosto agora refletia uma mistura de raiva e medo. O que esse desdobramento significava? A luta pelo controle, por liberdade e, finalmente, a verdade havia começado, mas a tensão entre eles estava prestes a explodir. Jéssica estava pronta para romper as correntes, mas qual seria o custo? O que acontecia naquele momento na sala de estar se transformou em uma pressão insuportável. Jéssica, com o coração na boca, desafiou Diego como nunca antes. Rafael, parado ao lado dela, sentia o peso das suas escolhas. No fundo, a tensão era uma tempestade prestes a estourar. Diego riu, um riso frio e cruel. Achou que me deixaria assim tão fácil. Você não sabe com quem está lidando. E antes que alguém pudesse reagir, o terror se materializou quando ele puxou algo do bolso, uma arma. A cena congelou. A expressão de Jéssica mudou de raiva para puro pavor. O tempo parecia parar. Não, não faça isso! Gritou Rafael tentando se interpor. O pânico de Jéssica era palpável. Ela nunca tinha imaginado que as coisas chegariam a esse ponto. Diego olhou para Jéssica e nos olhos dela ele encontrou um desafio. Você quer me ameaçar agora, Jéssica? Esse é o seu troque. Mas Jéssica não recuou. O que você realmente tem? Medo? Isso não é poder, Diego. Sua voz tremia, mas havia uma força inesperada ali. Diego se aproximou e a distância entre eles diminuiu. Ele apontou a arma na direção dela, uma ameaça clara, mas os olhos dela não vacilaram. Você não me conhece, Jéssica. Sempre houve algo entre nós. Um gemido involuntário escapou dos lábios de Rafael. Ele queria gritar, fazer alguma coisa, mas nunca houve um como em situações assim. A adrenalina corria e o silêncio pesava tanto que Jéssica durou um instante eterno em seu olhar fixo em Diego. Então ela fez algo inesperado. Ela sorriu. Rafael ficou em choque. O sorriso dela não era de medo, mas de desafio. Entre nós, você não me conhece, Diego, e essa arma representa sua fraqueza. Sim, as palavras dela ecoaram na sala, mas Diego não se intimidou. Só que um segundo depois, o inesperado aconteceu. Um estrondo ressoou e a porta da frente foi arrombada. Um grupo de homens entrou em cena e Jéssica reconheceu imediatamente o logo em suas jaquetas. Eram policiais, mas não era só isso. Aquele era o grupo de perseguição que tinha Diego como alvo. Diego é polícia, jogue a arma fora, ecoou um grito. No instante, a situação virou de cabeça para baixo. O olhar de Diego se transformou em desespero. Jéssica percebeu a mudança na expressão dele e a coragem a tomou de assalto. Ele não era mais o poderoso, ele estava encurralado. Ele começou a recuar, os olhos arregalados como se finalmente visse as consequências de suas ações. Não, não sou o que vocês pensam. Vocês não podem me prender. E sem pensar, Diego apontou a arma na direção dos policiais. Uma sirene distante ecoou enquanto uma série de disparos começava. O caos se estabeleceu. Rafael puxou Jéssica para baixo, enquanto as balas ricocheteavam nas paredes. O som ensurdecedor de gritos e sirenes preenchia o ar.
Jéssica se encolheu, mas quando olhou novamente para Diego, o que viu a deixou aturdida. Ele não estava só. Atrás dele, outra figura emergiu, uma mulher com uma expressão de desdém e uma arma em punho. Era a mulher da foto que havia chocado Rafael, era a amante de Diego, alguém que ela nunca imaginara estar tão perto. Você se esqueceu de mim? A mulher disse, sua voz doce como veneno, e cada palavra a cortava. Vamos acabar com isso de uma vez, amor. O mundo de Jéssica desmoronou, agora tudo fazia sentido. A traição não era só de Diego, mas de todos que ela considerava amigos. E no meio daquele furacão, uma pergunta ficou no ar: até onde Jéssica poderia ir para se salvar? Seria um jogo de vidas e mortes. E agora, o que antes parecia meramente uma luta por liberdade, se tornava uma batalha pela sobrevivência. O brilho da sirene refletiu nos olhos de Jéssica enquanto ela tentava entender quem ela realmente era e o que fazer se a verdade fosse ainda mais sombria do que imaginava. O que ela faria agora? O brilho da sirene refletiu nos olhos de Jéssica enquanto ela tentava entender quem ela realmente era e o que fazer se a verdade fosse ainda mais sombria do que imaginava. O que ela faria agora? O ambiente era caótico. Gritos, tiros, o cheiro de pólvora no ar. A mulher desconhecida ao lado de Diego apontava a arma, enquanto ele, agora encurralado, buscava por uma saída. A adrenalina corria nas veias de todos e Jéssica sentiu que estava prestes a se descontrolar. Você não sabe no que se meteu, Jéssica. A amante de Diego vociferou, os olhos brilhando com uma mistura de raiva e ciúmes. Ele sempre será meu. Você realmente achou que isso acabaria assim? A revelação a atingiu como um soco no estômago. Não era só uma amante, era uma rival e estava ali bem na frente dela. Jéssica sentiu a raiva crescer. A condição de vulnerabilidade em que se colocara não fazia mais sentido. Acha que pode me intimidar? Você está tão cega quanto ele. Então, de repente, uma explosão ensurdecedora ecoou do lado de fora. A parede atrás de Diego se despedaçou em fumaça e entulho, fazendo com que todos se virassem horrorizados. Um novo grupo entrou na sala, não eram policiais, mas mercenários, homens em trajes negros, com armas em punho. O próprio Diego ficou paralisado, seus olhos arregalados pela ameaça inesperada. Pegamos você, Diego! Gritou um dos homens, seu tom repleto de desprezo. A amante olhou para Diego e a expressão de cumplicidade se transformou em pânico. O que está acontecendo? Eu não sei, eles não deveriam estar aqui. Diego balbuciou, sua voz trêmula. Jéssica sentiu o peso de seus próprios medos se acumulando. A traição que ouvia agora não era só sobre ela, mas sobre uma rede de segredos ainda mais profunda. Enquanto os mercenários cercavam Diego, um deles se aproximou de Jéssica e Rafael. Vocês, ele gritou, o que estão fazendo aqui? Agora não é hora para testemunhas. Rafael, com o coração batendo forte, puxou Jéssica para mais perto. Fique atrás de mim, sussurrou, sua determinação reluzindo como uma luz na escuridão. Mas o que esses homens queriam? O que realmente havia acontecido com Diego? Jéssica olhou para ele e disse: Rafael precisa saber, eu tenho provas. Eu sei o que ele fez, não sou mais uma vítima. Neste momento, Jéssica percebeu que nem tudo era o que parecia. Os mercenários, os segredos de Diego, havia uma conexão que ela não conseguia entender. Diego, que se tornara um símbolo de medo e opressão, agora estava tão vulnerável quanto ela. Eu sempre cuidei de você, Jéssica. Ele gritou, mas não havia mais confiança em sua voz. Assim que as balas começaram a voar, o pânico tomou conta da sala. Em um movimento brusco, um dos mercenários disparou. Atingiu a amante de Diego, que caiu no chão, os olhos arregalados, sem entender o que acontecera. O tempo parecia parar. Jéssica ficou paralisada, o choque a engolindo. Diego soltou um grito de desespero. Não, não faça isso! Enquanto o caos se desenrolava e os gritos ecoavam, Jéssica viu a oportunidade. Se eu não fizer nada, vou perder tudo novamente, pensou. E foi nesse momento que ela tomou uma decisão que mudaria tudo. Ela correu até Diego, seus olhos cheios de fogo. Eu tenho você no meu controle agora, ela declarou, o desafio ressoando em sua voz. Você não tem mais poder sobre mim. O olhar de Diego se transformou. Raiva, medo e, finalmente, desespero. Era uma reviravolta completa. O que ela estava fazendo? Estava se colocando em perigo, mas já não se sentia mais fraca. A vida que conhecera até aquele momento estava prestes a mudar para sempre, e a única esperança de sobrevivência era controlar a situação antes que fosse tarde demais. O que aconteceria a seguir? Como tudo isso acabaria? Uma avalanche de possibilidades surgiu na mente de Jéssica. Enquanto a batalha entre passado e futuro se desenrolava diante dela, o tempo parecia parar, e a tensão na sala era uma bomba prestes a explodir. Jéssica encarava Diego com determinação, as palavras dela reverberando nas paredes. Ela sentia que havia encontrado uma nova força dentro de si, uma resistência que nunca soube que tinha.
Mas a adrenalina estava no ar, misturada ao pânico e ao desejo de libertação. Diego, cercado pela ameaça dos mercenários, parecia perder o controle. Mas mesmo em meio ao desespero, havia algo de sombriamente tranquilo no jeito como ele se movia. Um sorriso cruel se formou em seu rosto. Você realmente acha que se livraria de mim tão facilmente, Jéssica? Disse ele, a confiança ressurgindo de alguma forma. Antes que pudesse continuar, um dos mercenários se aproximou, apontando a arma para Diego. É melhor você se render, mas em vez de se intimidar, Diego deu um passo para trás e fez um sinal. Algo estava acontecendo. Era quando tudo ficou ainda mais confuso. A mulher caída no chão, a amante de Diego, começou a se mover. Jéssica olhou, horrorizada. A mulher estava ferida, mas não morta. Ela se levantou, rangendo os dentes, e o olhar dela por trás da dor se transformou em uma expressão de rancor. Você, sua traidora! Gritou a amante, os olhos lançando chamas em direção a Jéssica. Acha que se livraria de nós? Você não entende nada, não é? Ele sempre foi meu. Diego, ao fundo, com um sorriso que misturava triunfo e desespero, soltou a verdade como uma bomba. Ela não sabia, Jéssica, você nunca soube. A mulher que você vê aí não é só minha amante. Ela é a minha irmã. O mundo de Jéssica desabou. Irmã, a conexão entre eles era ainda mais sombria do que podia imaginar. Cada lágrima que ele derramara, cada mentira que ele contara, havia sido para proteger esse segredo letal. A amante, com dificuldade, se levantou e os olhos dela revelavam um misto de amor e ódio. Você nunca soube da verdadeira face dele. E agora o jogo começa de novo. Você só é uma peça, Jéssica. Os mercenários estavam confusos, sem saber para onde olhar. O caos pairava no ar e Jéssica sentiu que estava prestes a entrar em um abismo. Vocês, mal conseguiu pronunciar. Vocês são unidos por uma mentira. Não é uma mentira, é um legado, disse Diego, a frieza substituindo a raiva. E você está prestes a ser parte disso, querida. Os mercenários se afastaram ligeiramente, percebendo que as coisas estavam mudando para um nível inesperado. Jéssica olhou para Rafael, que estava em choque, mas ainda firme. A imagem anterior dela lutando pela liberdade e pela vida agora estava distorcida por essas revelações. Tudo o que pensara sobre Diego e sua história estava repleto de uma nova traição. Eu vou me libertar de vocês, Jéssica respondeu, a raiva pulsando em suas veias. Mas esse não era só um jogo entre ela e Diego. A verdadeira batalha estava muito além disso. Você não compreende, irmã, e está enganada se acha que tem controle aqui. A amante apontou a arma para Jéssica novamente, a raiva transbordando. Só que agora a batalha é entre nós, e se o preço a pagar for a sua vida, eu não hesitarei. No meio daquele turbilhão, os tiros ecoaram e a sala virou um campo de guerra. Jéssica, sentindo a pressão subir, percebeu que precisava agir rapidamente. Rafael então gritou, Jéssica, agora! Ele se moveu, uma ação instintiva, enquanto o caos continuava ao redor deles. Mas no fundo do coração de Jéssica, uma pergunta ardia. Quem ela realmente era naquele momento? Uma mulher em busca de liberdade ou apenas uma peão em um plano muito maior? Assim, sob a sombra de uma revelação devastadora, tudo o que conhecia estava prestes a mudar e a verdadeira luta estava apenas começando. Será que ela conseguiria se desvencilhar dessa teia de mentiras antes que fosse tarde demais? O tempo parecia parar e a tensão na sala era uma bomba prestes a explodir. Jéssica encarava Diego com determinação, as palavras dela reverberando nas paredes. Ela sentia que havia encontrado uma nova força dentro de si, uma resistência que nunca soube que tinha. Mas a adrenalina estava no ar, misturada ao pânico e ao desejo de libertação. Diego, cercado pela ameaça dos mercenários, parecia perder o controle. Mas mesmo em meio ao desespero, havia algo de sombriamente tranquilo no jeito como ele se movia. Um sorriso cruel se formou em seu rosto. Você realmente acha que se livraria de mim tão facilmente, Jéssica? Disse ele, a confiança ressurgindo de alguma forma. Antes que pudesse continuar, um dos mercenários se aproximou, apontando a arma para Diego. É melhor você se render, mas em vez de se intimidar, Diego deu um passo para trás e fez um sinal. Algo estava acontecendo. Era quando tudo ficou ainda mais confuso. A mulher caída no chão, a amante de Diego, começou a se mover. Jéssica olhou, horrorizada. A mulher estava ferida, mas não morta. Ela se levantou, rangendo os dentes, e o olhar dela por trás da dor se transformou em uma expressão de rancor. Você, sua traidora! Gritou a amante, os olhos lançando chamas em direção a Jéssica. Acha que se livraria de nós? Você não entende nada, não é? Ele sempre foi meu. Diego, ao fundo, com um sorriso que misturava triunfo e desespero, soltou a verdade como uma bomba. Ela não sabia, Jéssica, você nunca soube. A mulher que você vê aí não é só minha amante. Ela é a minha irmã.
O mundo de Jéssica desabou. Irmã, a conexão entre eles era ainda mais sombria do que podia imaginar. Cada lágrima que ele derramara, cada mentira que ele contara, havia sido para proteger esse segredo letal. A amante, com dificuldade, se levantou e os olhos dela revelavam um misto de amor e ódio. Você nunca soube da verdadeira face dele. E agora o jogo começa de novo. Você só é uma peça, Jéssica. Os mercenários estavam confusos, sem saber para onde olhar. O caos pairava no ar e Jéssica sentiu que estava prestes a entrar em um abismo. Vocês, mal conseguiu pronunciar. Vocês são unidos por uma mentira. Não é uma mentira, é um legado, disse Diego, a frieza substituindo a raiva. E você está prestes a ser parte disso, querida. Os mercenários se afastaram ligeiramente, percebendo que as coisas estavam mudando para um nível inesperado. Jéssica olhou para Rafael, que estava em choque, mas ainda firme. A imagem anterior dela lutando pela liberdade e pela vida agora estava distorcida por essas revelações. Tudo o que pensara sobre Diego e sua história estava repleto de uma nova traição. Eu vou me libertar de vocês, Jéssica respondeu, a raiva pulsando em suas veias. Mas esse não era só um jogo entre ela e Diego. A verdadeira batalha estava muito além disso. Você não compreende, irmã, e está enganada se acha que tem controle aqui. A amante apontou a arma para Jéssica novamente, a raiva transbordando. Só que agora a batalha é entre nós, e se o preço a pagar for a sua vida, eu não hesitarei. No meio daquele turbilhão, os tiros ecoaram e a sala virou um campo de guerra. Jéssica, sentindo a pressão subir, percebeu que precisava agir rapidamente. Rafael então gritou, Jéssica, agora. Ele se moveu, uma ação instintiva, enquanto o caos continuava ao redor deles. Mas no fundo do coração de Jéssica, uma pergunta ardia, quem ela realmente era naquele momento. Uma mulher em busca de liberdade ou apenas uma peão em um plano muito maior? Assim, sob a sombra de uma revelação devastadora, tudo o que conhecia estava prestes a mudar para sempre. E a única esperança de sobrevivência era controlar a situação antes que fosse tarde demais. De repente, a porta da sala explodiu. Não era um estrondo comum, mas um verdadeiro estilhaçar que fez todos se virarem alarmados. Uma equipe de homens de preto entrou, mas não eram mercenários ou policiais. Eram agentes com identificação visível e a arma em punho. E então, naquele instante, todos perceberam que o verdadeiro alvo era Diego. Diego Lopes, você está preso, um deles gritou enquanto os outros cercavam Diego, que ficou paralisado, a confiança sumindo como fumaça. Jéssica não conseguia entender o que estava acontecendo. A amante ao lado dele tinha o olhar fixo em Diego, mas era uma mistura de confusão e desespero. Mas a maior revelação ainda estava por vir. Um dos agentes se aproximou de Jéssica, o olhar intenso e sério. Jéssica Soares, você tem um mandato de proteção. Sabemos tudo sobre sua situação com Diego. As palavras escorregaram, fazendo o chão parecer girar sob seus pés. Seu marido não é apenas um criminoso, ele também está envolvido em um esquema de tráfico de pessoas. Os olhos de Jéssica se arregalaram, como assim. A verdade dela era muito maior do que jamais imaginara. Diego estava na mira da lei não só por abusos, mas por crimes que ameaçavam vidas. O ar ficou pesado e o coração dela disparou. Orou para que tudo isso não fosse um jogo, uma nova armadilha. Enquanto isso, Rafael, perplexo, tentava entender a reviravolta. Jéssica, isso é uma armadilha. E a expressão de dúvida na voz dele fez o pânico correr como um frio cortando a espinha dela. E a amante, ou a irmã de Diego, agora impassível, piscou para Jéssica, um brilho malicioso nos olhos. Eu sempre soube que você não era uma simples coadjuvante, mas você se enganou com seu valor, o que isso significava, que novo jogo se desenrolava ali. Jéssica ficou frente a frente com a verdade que não apenas a oferecerá liberdade, mas revelará algo muito mais sombrio e perigoso do que poderia imaginar. O que viria a seguir. O ar estava carregado de tensão, e a sala parecia girar em torno das revelações que ainda ecoavam na mente de Jéssica. Irmã, como assim, irmã? O choque a atingiu como uma tempestade repentina. De repente, tudo o que conhecera sobre Diego e a amante agora parecia um enigma, peças de um quebra-cabeça que ela não conseguia montar. As vozes dos agentes atravessavam a confusão. Precisamos que você confie em nós, Jéssica. A vida de todos aqui pode depender disso. Mas tudo o que ela conseguia ver era Diego, o homem que a ferira tantas vezes, agora cercado por mentiras e segredos. O desespero da amante, sua irmã, ressoava em seu olhar, mas e a verdade de Jéssica? Então, no meio do caos, um grito cortou o ar. Cuidado! Um dos mercenários, espalmado contra a parede, caiu, atingido por um tiro vindo de fora da casa. O som do disparo foi ensurdecedor. Ouvindo aquela explosão, a atenção dos agentes se dispersou e a sala virou um cenário de desordem.
Vamos, temos que sair agora, gritou um dos policiais, puxando Jéssica e Rafael para longe de Diego e sua irmã. Mas Jéssica hesitou. As palavras da amante ainda ecoavam. Você não entende nada sobre ele. Ela girou na direção de Diego, seu coração disparado. Você me usou, mentiu para mim e agora eu sou apenas uma peça no seu jogo. A ira era palpável, mas o choque a deixava paralisada. Como ele pôde esconder algo tão imenso? Diego abriu a boca, mas antes que pudesse responder, mais tiros foram disparados e, em meio à confusão, a irmã de Diego atacou. Você não vai levá-lo, Jéssica? Você não sabe o que está fazendo. A mulher avançou, a arma em punho. Jéssica se viu às voltas com um misto de medo e determinação. Mas enquanto lutava contra a irmã de Diego, um estrondo ecoou pela sala. A porta da frente se arrebentou e uma figura conhecida surgiu, emanando uma aura de autoridade. Era Carlos, o chefe de polícia da cidade. Todo mundo para o chão, ele gritou. A sala explodiu em gritos e movimento. Jéssica, em um instante de lucidez, viu Diego mudar. Ele não era mais o homem que pensava que conhecia, ele estava tentando se proteger. Jéssica teve um lampejo de compaixão e, no mesmo momento, Carlos, ainda apontando a arma para Diego, exclamou: Você está cercado, não ouse fazer um movimento. Foi então que, em meio à confusão, veio a reviravolta que mudaria tudo. Uma explosão próxima fez as paredes tremerem e o chão sob os pés de todos começou a se desintegrar. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. O que estava acontecendo? Acabou tudo. Diego gritou, seu rosto uma máscara de desespero. Jéssica percebeu que ele não estava se referindo apenas à situação ali. O que ela estava prestes a descobrir estava longe de se limitar à luta pelo controle. E em meio ao caos, a amante de Diego se pôs de pé. Com um sorriso sinistro, revelou uma bomba presa a seu corpo. Essa é a prova. Você não tinha ideia do que estava prestes a acontecer, Jéssica. Seu papel estava muito além do que você imaginava. O ar ficou parado. O choque de suas palavras fez seu coração parar. O passado e o presente se juntaram em uma única linha de tempo que a deixou sem fôlego. Qualquer vestígio de coragem evaporou diante daquela revelação horrorosa. Como deveria Jéssica reagir agora? Ela sabia que a bomba ali não era apenas um sinal de destruição, mas uma execução de todos os planos de Diego. E agora, em meio a tudo isso, sua vida estava sendo colocada em uma balança com o destino de tantos outros. Seus pensamentos giraram ao redor de uma única pergunta: quem ela realmente era? O que foi que a trouxe até ali? E com tudo desmoronando ao seu redor, qual seria o custo da liberdade? A sala parecia desmoronar e, enquanto o terror a envolvia, a verdade se tornava ainda mais opaca. O ar estava carregado de tensão e a sala parecia girar em torno das revelações que ainda ecoavam na mente de Jéssica. Irmã! Como assim, irmã? O choque a atingiu como uma tempestade repentina. De repente, tudo o que conhecera sobre Diego e sua amante agora parecia um enigma, peças de um quebra-cabeça que ela não conseguia montar. As vozes dos agentes atravessavam a confusão. Precisamos que você confie em nós, Jéssica. A vida de todos aqui pode depender disso. Mas tudo o que ela conseguia ver era Diego, o homem que a ferira tantas vezes, agora cercado por mentiras e segredos. O desespero da amante, sua irmã, ressoava em seu olhar, mas e a verdade de Jéssica? Enquanto os olhos dela se fixavam na irmã de Diego, um grito cortou o ar. Cuidado! Um dos mercenários, espalmado contra a parede, caiu atingido por um tiro vindo de fora da casa. O som do disparo foi ensurdecedor. Ouvindo aquela explosão, a atenção dos agentes se dispersou e a sala virou um cenário de desordem. Vamos, temos que sair agora! Gritou um dos policiais, puxando Jéssica e Rafael para longe de Diego e sua irmã. Mas Jéssica hesitou. As palavras da amante ainda ecoavam. Você não entende nada sobre ele. Ela girou na direção de Diego, seu coração disparado. Você me usou, mentiu para mim e agora eu sou apenas uma peça no seu jogo? A ira era palpável, mas o choque a deixava paralisada. Como ele pôde esconder algo tão imenso? Antes que pudesse responder, mais tiros foram disparados e, em meio à confusão, a irmã de Diego atacou. Você não vai levá-lo, Jéssica? Você não sabe o que está fazendo. A mulher avançou, a arma em punho. Jéssica se viu em um misto de medo e determinação. Mas enquanto lutava contra a irmã de Diego, um estrondo ecoou pela sala. A porta da frente se arrebentou e uma figura conhecida surgiu, emanando uma aura de autoridade. Era Carlos, o chefe de polícia da cidade. Todo mundo para o chão, ele gritou. A sala explodiu em gritos e movimento. Jéssica, em um instante de lucidez, viu Diego mudar. Ele não era mais o homem que pensava que conhecia, ele estava tentando se proteger. Jéssica teve um lampejo de compaixão e, no mesmo momento, Carlos, ainda apontando a arma para Diego, exclamou:
Você está cercado? Não ouse fazer um movimento. Foi então que, em meio ao caos, veio a reviravolta que mudaria tudo. Uma explosão próxima fez as paredes tremerem e o chão sob os pés de todos começou a se desintegrar. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. O que estava acontecendo? Carlos olhou confuso para a porta arrombada, enquanto a irmã de Diego permanecia de pé, com um sorriso de satisfação que desnudava sua verdadeira essência. Você se esqueceu de mim, Carlos? A voz dela tinha um tom triunfante e pode-se perceber que havia mais naquela mulher do que apenas o papel de amante. Carlos hesitou. Do que você está falando? O olhar dele era uma mistura de alarme e incerteza. Mas antes que pudesse perguntar mais, a irmã de Diego puxou um botão de seu colete. Ouvimos o clipe do botão ecoar, seguido por um zumbido grave que fez o coração de todos parar. A festa apenas começou e não vai ser tão fácil sair daqui. Não, você não pode fazer isso, gritou Jéssica, agora compreendendo que estava mexendo com forças que desconhecia. A mulher fez uma pausa, olhando diretamente para Jéssica, e suas palavras foram como uma lâmina. Oh, querida, você não tem ideia do que eu sou capaz. E num movimento brusco, a irmã de Diego girou, apontando a arma para Carlos. Deixe-o ou todos nós vamos para o céu juntos. Jéssica sentiu um frio na espinha. O jogo havia mudado e o controle escorregava de suas mãos, fazendo com que todos no recinto percebessem a gravidade da situação. A briga de poder não era mais entre Jéssica e Diego, mas uma batalha muito maior. O caos se instalou e a sala ficou uma verdadeira arca de desespero. Carlos gritou ordens, enquanto os agentes, em pânico, tentavam restabelecer a ordem. E foi nesse tumulto que Jéssica percebeu que tudo ao seu redor girava. Diego, a irmã, Carlos, os mercenários. Cada um tinha um papel que se interlaçava em uma trama muito mais complexa do que ela poderia imaginar. E a última pergunta que ecoou em sua mente foi: quem era realmente a irmã de Diego? A revelação que estava por trás daquela bomba não era apenas uma ameaça física. Poderia estar escondendo algo muito mais profundo e devastador. O que realmente aconteceria agora? Os olhos dela buscaram Rafael, mas o olhar dele estava fixo na irmã, e Jéssica soube que o jogo apenas começara. O ar estava tão carregado de tensão que era quase palpável. A sala parecia girar em torno das revelações. Jéssica olhava para a irmã de Diego sem acreditar no que estava ouvindo. Irmã. Como assim, irmã? O choque a atingia como uma tempestade. Tudo o que ela pensava saber sobre Diego e a amante agora era um enigma. As vozes dos agentes atravessavam a confusão. Precisamos que você confie em nós, Jéssica. A vida de todos aqui pode depender disso. Mas o foco dela era Diego, o homem que a ferira tantas vezes, cercado por mentiras e segredos. O desespero da mulher, sua irmã, ressoava no olhar dela, mas e a verdade de Jéssica? Você não me conhece. A irmã de Diego gritou, éramos só peças para ela. Jéssica sentiu a pressão crescente em seu peito. Vocês dois acham que estão no controle? Isso aqui não é um jogo. Então, no meio do caos, um estalo. A porta se arrebentou e Carlos, o chefe de polícia, entrou gritando ordens. Todo mundo para o chão. A sala virou um verdadeiro campo de batalha, mas antes que Carlos pudesse encurralar Diego, um grito cortou o ar. Cuidado! Era um dos mercenários e o som de tiros ecoou. O coração de Jéssica disparou. Ela não sabia se devia correr ou se proteger. Tudo o que havia construído até aquele momento estava prestes a desmoronar. Diego estava agora encurralado, mas a expressão dele mudou. O olhar que havia se fixado em Jéssica revelava uma nova dimensão de desespero. Vocês têm que entender. O que está em jogo aqui é muito maior do que vocês imaginam. Ele moveu-se na tentativa de se salvar, mas a irmã não parecia disposta a deixá-lo escapar. Jéssica olhou para Carlos, que estava com a arma apontada para Diego. O que você sabe sobre ele, sobre nós? A pergunta permeava o ar. Diego e sua irmã trocaram olhares, cada um com segredos que poderiam abalar ainda mais aquela frágil estrutura. E num movimento abrupto, a irmã de Diego puxou algo de sua blusa. Vocês querem saber a verdade? Gritou, e com um gesto rápido ela ativou um dispositivo em seu colete. Um zumbido grave preencheu a sala. O horror se espalhou e naquele instante tudo ficou paralisado. O que você fez? A pergunta que escapou da boca de Jéssica era mais um grito de choque do que uma dúvida. O eco das palavras parecia envolver todos ao redor. Aquela mulher não só tinha uma arma, mas uma bomba, e era apenas uma contagem regressiva para uma catástrofe. A expressão de Carlos se endureceu. Todo mundo para longe. Ele gritou, tentando bloquear o pânico crescente, mas Jéssica estava paralisada. O sentimento de traição cortava como uma lâmina e a adrenalina subia. Você não pode fazer isso. Ela implorou, mas a irmã apenas sorriu, uma expressão cheia de desprezo. Você sempre foi um fardo, Jéssica. Agora você vai testemunhar o verdadeiro poder.
E com isso, ela apontou a arma de volta para Carlos. O chão pareceu tremer e a sala estava prestes a virar um cenário de filme de ação. Era a luta de todos para sobreviver. O tempo parecia esticar. O olhar de Jéssica ficou vazio, enquanto a mente dela girava tentando entender. A irmã de Diego não era apenas uma peça no jogo. Ela era a chave de um segredo muito mais profundo. E então, em um movimento inesperado, Diego saltou em direção à irmã. Isso não é o que você quer. Seu corpo colidiu com o dela e a arma disparou. O som quase ensurdecedor. Jéssica fechou os olhos, esperando o pior. E quando finalmente abriu, viu a cena mais chocante. A irmã de Diego estava caída no chão, mas Diego não parecia satisfeito. As lágrimas escorriam pelo rosto dele, revelando uma vulnerabilidade que ela nunca havia visto antes. Desculpe, eu não queria que isso terminasse assim, ele sussurrou. E então um novo segredo se revelou. A verdadeira natureza de Diego nunca foi o que Jéssica pensou. Com a irmã caída, ela se viu sem chão, sem saber quem ele realmente era. Um misto de raiva e compaixão a envolveu. O que isso significava para ela? O jogo estava mudando e novos desdobramentos surgiam. Ao mesmo tempo, a sirene da polícia se tornava mais intensa, ecoando como um lembrete feroz do que estava por vir. Mas Jéssica não poderia deixar as coisas terminarem assim, não sem lutar. Jéssica olhou para Diego e um sentimento profundo se instalou, onde tudo isso iria parar. O chão tremeu sob os pés de Jéssica quando a irmã de Diego caiu. O pânico tomou conta dela, seus pensamentos giravam sem controle. O que estava acontecendo? A adrenalina a empurrava para frente enquanto os olhares se fixavam na cena dramática. Carlos, em choque, olhava para os dois, a tensão se desenrolava como um fio prestes a se romper. O horror no ar era palpável. Não, isso não pode estar acontecendo. Viu Diego caindo de joelhos, o desespero estampado no rosto. Jéssica sentiu seu coração apertar. Naquele instante, ele não era mais o homem controlador, mas um ser despedaçado, exposto às consequências de suas ações. Você precisa deixar isso ir, Diego, gritou Jéssica, aproximando-se dele. A força da emoção a envolveu, mas a irmã de Diego ainda estava ali, o olhar fixo e ameaçador. Você sempre foi o problema, berrou tentando recuperar o controle. O fato de ser revelada como a irmã dele em vez da amante parecia deixá-la mais enlouquecida. Chega! Carlos gritou, tentando manter a situação sob controle. Mas Jéssica não podia ficar à margem novamente. Você não entende, Carlos. Eu sei o que ele fez, e agora essa vida dele ela ameaça todos nós. Ouvindo isso, a irmã de Diego rosnou. E o que você vai fazer? Você não pode simplesmente pegar o bastão e me fazer calar. A voz dela era cortante, mas Jéssica sentiu que era hora de agir. Eu não estou aqui para lutar com você. E não mesmo contra a sua verdade. Sua voz tremia, mas as palavras eram firmes. Você está tão cega com essa lealdade, não é amor. É destruição. Aquela troca foi intensa, mas nesse instante, a explosão de ira deu espaço a um entendimento compartilhado de que estavam presas na própria teia de Diego. A sala estava repleta de tensão, um campo minado emocional. Diego levantou a cabeça e olhou para a irmã, um último lampejo de compaixão. Jéssica percebeu que, no fundo, ele ainda era o mesmo. Se você tem que me levar, faça isso, mas saiba que eu não estou mais com medo de você. Era como se a atmosfera mudasse naquele momento. Não, nós não vamos sair assim. Gritou a irmã e nesse instante ela apertou o botão mais uma vez. O zumbido tornou-se ensurdecedor. Jéssica sentiu um frio na espinha. O tempo parecia se arrastar. Todos os olhos se fixaram nela e uma onda de emoção a envolveu, o que seria de todos. Em uma fração de segundos, uma força dentro dela despertou. Se você acha que pode usar isso para nos controlar, você está errada. Nós não vamos ser suas vítimas. E com isso ela se lançou para frente, agarrando a irmã de Diego, tentando desarmá-la. Uma luta intensa se desenrolou e Jéssica sentiu cada gota de determinação tornando-se visceral. Em meio ao conflito, Carlos gritou algo em apoio, os outros policiais também começaram a se mover. A tensão aumentou, mas Jéssica sentia que estava finalmente tomando as rédeas de sua própria vida. A sala explodiu em gritos e movimento, enquanto Diego se levantava, tão perdido e confuso quanto os demais. Com um último esforço, Jéssica conseguiu desviar a arma da irmã, enquanto Carlos cortava a conexão entre ela e a bomba. Um momento e tudo parecia suspenso. Agora é a nossa chance. Gritou Carlos, puxando Jéssica para fora da linha de fogo. É como se o mundo tivesse se reconfigurado sem que ela percebesse. No caos, olhar para Diego a fez perceber que a luta contra aquele passado estava longe de acabar. Ela viu a ferida da verdade tomando conta das ações dele, ambos um errante porto de abrigo. Eu não estou aqui para ser uma peça, Diego. E espero que você não me veja apenas como uma saída.
Sua voz carregava um tom de resignação e esperança ao mesmo tempo. Eles saíram da sala, ainda cercados pelo caos, mas naquele caminho, Jéssica percebeu que a liberdade era um estado mental. O que aconteceria depois? Será que Diego conseguiria mudar? Mais uma vez, a luta por sua verdade estava apenas começando. Se você chegou até aqui, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. É o momento de mostrar seu apoio e esgotar o botão de like agora. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E não espere NM mais o M segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Somente os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.